Vamos lá então, né? Já falei um monte aqui, dei bom dia para todo mundo, mas agora de fato vamos iniciar. Sejam muito bem-vindos para esse evento de hoje, um evento muito bacana, com uma professora muito capacitada, com um tema excelente. A gente sabe que na prática clínica com crianças, para quem atende já, né, que eu estava conversando ali com o pessoal que já é profissional, o sintoma, ele chega no consultório raramente sozinho. Ele nunca vai vir sozinho. Ele sempre tem algo acompanhando. Então, a ansiedade, a dificuldade de comportamento, o sofrimento relacional, isso tudo costuma ser a ponta de um iceberg muito maior. Mas é exatamente essa leitura que a gente vai construir hoje aqui no evento. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Júlia, faço parte aqui da equipe da Viver Mais Psicologia e hoje eu tô aqui com a Yasmin de suporte comigo, cuidando de todo o chat, todo o encontro aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui no chat, esse espaço é de vocês, tá? Se quiserem ligar a câmera, ligar o áudio, a gente fica confortável também de poder falar com vocês, né? Mas, antes de começar, eu quero saber de vocês, então, já que eu estava conversando ali com algumas pessoas no chat, quando aparece um sintoma infantil na sua clínica ou no estágio, para quem está no estágio já está atendendo, quando aparece essa demanda de um sintoma, né, de um infantil, o que mais trava a tua escuta? Qual é a dificuldade maior para você? É olhar para a família, é ter essa relação com a família, que geralmente tem algumas famílias que são mais difíceis de a gente ter esse contato, que não colaboram tanto, né? A pressa por dar um diagnóstico, seja da própria família ou, enfim, da sua própria cobrança, a falta de repertório de uma abordagem, né, de um repertório sistêmico, por exemplo. Manda aqui no chat, porque é justamente isso que a gente vai desamarrar hoje, para a professora também já ir vendo as dúvidas, vendo as demandas e para a gente entender quais são as experiências de vocês, né? Mas, dando os avisos paroquiais, esse é um evento de divulgação da nossa pós-graduação em psicoterapia infantil de adolescentes e por isso quem está aqui ao vivo hoje com a gente garante condições especiais. Então, a gente tem 50% de desconto nas 3 primeiras parcelas, mais outros bônus bem bacanas que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Então, para quem tá ao vivo hoje, ganha esse 50% de desconto nas primeiras parcelas se quiser iniciar a pós em psicoterapia infantil de adolescentes. A Yasmin vai deixar aqui no chat o link do grupo de interessados para quem já quiser garantir essa condição, para querer saber mais sobre a pós, enfim. Então, não se esqueçam, entrem no grupo de interessados que lá vocês tiram todas essas dúvidas. E eu sei que vão me perguntar, mas eu já vou falar para vocês. Esse evento é totalmente gratuito, mas se você quiser solicitar o certificado, que pode contar como horas complementares, a gente pede uma taxa simbólica de R$ 35. A gente confere a sua presença pelo Zoom, não vai ter link de presença nem nada do tipo. E aí a gente manda, alguns dias depois, o link de pagamento pelo e-mail cadastrado aqui no Zoom. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato, colocar aqui no chat e depois eu dou uma reforçadinha no final do evento para quem entrou depois, para dar esse aviso sobre o certificado que muitas pessoas perguntam. Então, antes de chamar a professora Jaque, eu quero que vocês sintam um pouquinho de como é estudar aqui na Viver, porque hoje vocês vão ter essa experiência, né? Aqui os professores eles não montam uma aula apenas para o evento. É um repertório que já acontece nas aulas, é um conteúdo, um material que já acontece nas aulas. Então, para você ter esse spoiler como uma aula experimental, vamos dizer assim, de como é estudar na Viver. A gente não trabalha só com teoria. A gente parte de caso real, de leitura clínica, que funciona de verdade dentro do consultório. Então, nossos alunos eles têm supervisão de caso desde o início da pós, que é uma coisa muito importante, praticar a teoria. Então, aqui ninguém fica sozinho nesse processo. Mas, para vocês entenderem melhor como isso funciona na prática, eu vou pedir para a Yasmin compartilhar um vídeo curtinho de um de nossos alunos dando o seu depoimento.
Então eu atendo 8 pequeninos de 5 anos, um atrás do outro. Isso descarrega total. Quando é o dia do choro, quando é o dia da desavença, é pegado o dia. Mas pelo menos eu voltava para casa, eu falava assim, bom, pelo menos agora vai ter uma aulinha tranquila, vai ter uma supervisão interessante, vai ter algum professor bacana e vai dar para aproveitar a noite de quinta. Então, sempre foi muito legal fazer as aulas. Os professores também, todos muito bons. Inclusive, um dos professores que mais me chamou a atenção é o professor Anderson, que ele tem um conhecimento completamente fora da curva de tão bom. Então, sempre foi muito legal todas as aulas com ele. E não só ele também, como vários outros professores. Foi muito legal fazer parte da Viver durante esses 18 meses. Muito bom, né? O Otávio é um querido. A gente sempre gosta de compartilhar o depoimento de alunos, porque a gente falando é uma coisa, né? Agora o aluno falando é outra. Então, para vocês terem um gostinho e uma opinião de uma pessoa que realmente faz a pós e fez, enfim. Mas aproveitando para dizer que as inscrições da nossa pós em psicoterapia infantil de adolescentes estão abertas. As aulas iniciam no dia 10 de setembro, então o momento é agora para você poder tirar as dúvidas, para você entender mais sobre a pós, se é a área que você quer seguir mesmo, o atendimento infantil de adolescentes, que é uma coisa que precisa de uma especialização, precisa de técnicas, abordagens específicas para lidar com essa área, com essa demanda. Então, esse vídeo já deu um gostinho de como funciona, né? O Otávio falou ali do professor, enfim, tem vários professores que são citados em depoimentos que os alunos adoram, inclusive a professora Jaque, que é uma professora muito elogiada aqui na Viver. Mas, enfim, se você quiser saber de tudo, a Yasmin vai deixar o link do grupo de interessados novamente aqui no chat para você garantir esse bônus e tirar todas as suas dúvidas. Mas não esqueçam, né, que no final eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso bônus que eu já tinha comentado ali no início. E para estudantes aqui, que temos estudantes aqui, inclusive a partir do 7º semestre, a Viver pensa em vocês. Vocês podem começar as nossas pós com a formação a partir do 7º semestre. Isso mesmo. Então não precisa esperar se formar para começar a se especializar. Você pode entrar aqui na Viver ainda na faculdade e já sair na prática clínica. Você pode iniciar cursos como a terapia familiar sistêmica, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, psicodrama, existencialismo, junguiana, psicanálise e TCC. Então, no caso, as nossas formações, que são voltadas para estudantes, você se capacita em abordagens, né? Como eu havia falado ali, sistêmica, psicodrama, existencialismo. E as nossas pós, você se especializa em áreas da psicologia. Então, como hoje a gente está falando um pouquinho sobre a psicoterapia infantil de adolescentes, também temos casais e famílias, sexualidade, perinatal e parentalidade, que aí as duas têm propostas diferentes, mas você se especializa e se capacita igual. E para graduandos também, a gente tem plano de pagamento progressivo, diferenciado, flexibilizado, pensado especialmente para você e nesse momento que você está agora, né? Porque a gente sabe que fazer a faculdade, começar uma pós, acaba que às vezes fica puxado. Então a gente flexibiliza o máximo para que você possa entrar e fazer a sua pós de uma forma leve. A Yas também vai colocar aqui no chat o link dos grupos de todas as nossas pós e você pode entrar conforme o interesse. Então, se você tiver interesse na área de psicodrama, sistêmica ou, enfim, outras nossas pós-graduações, você pode entrar nesses links que lá a gente tira todas as suas dúvidas. E aí, eu quero mostrar para vocês o nosso site. O nosso site é algo que muitas pessoas não conhecem, mas tem informações aqui que muitas pessoas pedem, né? Precisam. Então, aqui no nosso site, a Yas vai deixar o link no chat para vocês terem ideia. Aqui a gente tem a aba de streaming, que traz a nossa plataforma streaming, né? Com mais de 50 cursos para você fazer. Temos as nossas formações e pós-graduações aqui, que você tem acesso a todas elas por aqui. Os nossos cursos e eventos, ou seja, os cursos livres e os eventos gratuitos. Então, aqui, ó, clicando, você consegue ter acesso a todos eles e se inscrever. Então, por exemplo, ó, o próximo é dia 19 de agosto, conflitos conjugais na psicoterapia e como identificar e por onde começar.
né? A gente tem várias abordagens aqui exploradas, tanto em curso livre como em evento gratuito, tudo por aqui. Aí a gente também tem a nossa clínica. Sim, aqui na Viver a gente tem uma clínica online de atendimento, onde você pode pedir, solicitar esse atendimento, né? De atendimento psicológico, tanto particular como social, né, em convênio, orientação vocacional e profissional, orientação parental, avaliação psicológica, e aqui mostra todos os nossos outros serviços. A clínica é tanto para pessoas que querem atendimento, tanto e quanto para os nossos alunos de pós-graduação, formação e pós. Porque você, aluno com CRP ativo, pode atender na nossa clínica e o valor das sessões é abatido na sua mensalidade. Então, assim, a gente tem muitos alunos que atendem na clínica, praticam enquanto estão fazendo a especialização e ainda assim tem essa ajuda na mensalidade, que é uma coisa muito bacana, né? Aqui também a gente tem os nossos projetos, que são o Sex Talks, o grupo de estudos, o Viver Acolhe, o grupo de teatro Viver com Improviso, e você pode realizar a inscrição por aqui. Tudo por aqui. No nosso site a gente tem todas as informações, a gente tem os nossos e-books também, enfim, aqui é completinho, tá? Se você acha que lá no Instagram não tá completinho, no nosso site fica tudo completinho. E aí a Yas, acredito que a Yas deixou ali no chat o link para vocês terem acesso também, para buscar mais informações, seja de pós, seja de evento gratuito, para fazer a inscrição. E esse link também, ele fica disponível lá no link da nossa bio do Instagram. Então, a Yas colocou ali, então para vocês ficarem ali atentos aos links. Então, se você já sentiu que essa forma de olhar a clínica infantil conversa com a sua trajetória, a pós em psicoterapia infantil de adolescentes é onde esse olhar se aprofunda de verdade. Então, entra no grupo de interessados, se ainda tiver dúvida, entra lá também, a gente conversa, explica tudo com calma sobre a grade curricular, os professores, a flexibilização, tudo certinho. E não se esqueçam, no final eu conto mais sobre o bônus. Agora, deu de falar, né? Já fiquei aqui 10 minutos falando. Eu vou apresentar a nossa professora Jaque, que é uma querida, muito competente, capacitada. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da prof, né, para conduzir esse estudo de caso. A professora Jaque é psicóloga e neuropsicóloga, é formada na abordagem clínica sistêmica familiar, especialista em terapia familiar, avaliação psicológica, gestão de pessoas e docência de ensino superior. Ela é professora universitária de graduação e pós-graduação, atua em consultório como terapeuta familiar e também como psicóloga educacional e gestão disciplinar. E também a prof é coordenadora do curso de formação e pós em terapia familiar sistêmica aqui da Viver, que é muito completo, muito bacana também, vale a pena dar uma conferida na grade, enfim, tudo que o curso oferece, né? Mas, prof, fica à vontade, o espaço é seu. E, pessoal, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas com a professora também. Bom dia a todos, a todas que estão aí nos acompanhando. Tô um pouquinho rouca, mas eu acho que, né, professor, é assim, conforme a gente vai falando, a ronquidão vai saindo, né? Vai saindo, né? Bom, meus amores, bom dia oficialmente. Eu sou a Prof. Jaque, como a Júlia muito bem me apresentou. Obrigada sempre pelo carinho. Tô vendo que tem vários rostinhos conhecidos, né? E nomes conhecidos também, ó, a Júlia, a Maria. Maria terminou agora após, né, Maria? Tá aí já, e não para de estudar, isso aí que é legal, olha aí. Muito bacana, foi excelente, né, na sua defesa do TCC final, foi muito bem, muito bacana. Que legal, parabéns, parabéns. Eu fico tão feliz em estar vendo assim, né? Muitos rostinhos novos eu vi que foram se apresentando, alunos que estão chegando aí, conhecendo a Viver agora pela primeira vez, alunos que retornam, né? Que voltam para continuar estudando, isso é muito importante, e mostra também a qualificação que a gente tem aqui com a nossa equipe, né? Eu acho isso tão lindo quando um aluno volta também para continuar estudando. A gente tem outros alunos, tem alunos que são mais malucos que nós, porque faz duas pós junto, né? Aí, aí faz as duas em conjunto, daí que eu tô numa aula lá de criança e adolescente, eu vejo o aluno, daqui a pouco eu tô na sistêmica, tá lá, vou lá na sexualidade, ele tá lá também. Eu digo que é mais louco que nós que dá aula nesses cursos, né? Porque a gente não para. Mas enfim.
Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque a gente vai estar estudando um pouquinho hoje sobre um tema que eu gosto muito. Acho que tá carregando aí. Vamos ver. Foi, Chegou. foi. Foi, né? Tá. Eu brinco que agora eu tô bem chique, porque eu tô com 3 telas, aí eu vejo vocês tudo, tá? Então, eu me vejo, vejo vocês, vejo a apresentação. Então, podem estar conversando comigo no chat, que eu vou estar acompanhando vocês também, tá? Só preciso carregar a tela para cá, agora sim. Vejo vocês, vejo o chat, vejo a apresentação, me vejo, porque a gente fica tudo meio perdido, né? Quando, quando a gente só apresenta a tela, a gente vê a gente no cantinho e a apresentação. Mas, de maneira geral, esse é o nosso tema, é isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero trazer um pouquinho, né, desse gostinho do que é ser um aluno viver mais. E hoje vai ser bem específico. Eu fui buscando, né, quando recebi o convite para estar nessa manhã com vocês. Eu fui pensando em alguns casos, casos clínicos, casos que a gente estuda também, né? Que a gente vai acompanhando, porque eu também trabalho como supervisora, tanto na Viver quanto no manejo do particular. Então, as pessoas, os profissionais de psicologia nos procuram, me procuram para estar fazendo e acompanhando os seus casos. Então, eu trouxe um caso que eu acho que ele traz uma complexidade diante da simplicidade dele, tá? E vocês vão entender o que eu quero dizer. O tema que eu elegi para vocês, né, é quando o sintoma da criança narra o silêncio da família. Caminhos para essa escuta clínica. Como a Júlia falou, a minha base, ela é minha base de literatura, de leitura, de estudo e prática, ela é sistêmica, tá? Ela é sistêmica familiar. Então, hoje nós vamos estar falando ah, sobre o olhar para uma criança que apresenta, eu vou usar esse termo, né? De certa forma, um problema. Nós vamos olhar para além disso, que quando chega a queixa, né, a demanda para nós, é sempre elegido essa questão do problema. Então, nós vamos olhar para uma família que, por meio dessa criança, talvez ela esteja conseguindo comunicar algo que ainda não consegue dizer em palavras. Então, dentro da perspectiva, né, eu quero trazer uma pergunta para vocês. E se o sintoma da criança não estiver apenas nela? Essa é o eixo central da nossa aula de hoje. Porque dentro da perspectiva sistêmica, da perspectiva de famílias, independente da abordagem, e eu penso que para nossa pós, que nós estamos trabalhando hoje, né, a ideia do atendimento crianças, adolescentes, nós temos uma pós em parentalidade também, enfim, quando nós olhamos para uma criança que chega para nós no consultório, eu costumo dizer que a criança, ela é sintoma especificamente de sua família. Ela é sintoma. Nós vamos trabalhar também dentro de um pensamento, de umas das linhas teóricas. Até tá aqui o livro, já quero aproveitar e partilhar com vocês, A Pragmática da Comunicação Humana. Então, quem gosta de estudar aí o cérebro, comunicação, métodos de comunicação, este é um ótimo livro, A Pragmática da Comunicação Humana, de Poet Slavic, Janet Bavin e Don Jackson. São os pioneiros, junto com Gregory Bateson, autores, né, que estudavam a comunicação humana, assim, lá nos pioneiros da sistêmica familiar, do pensamento sistêmico, né? E eles vão falar sobre os axiomas da comunicação. E dentro dos axiomas da comunicação, nós entendemos que o silêncio também é uma forma de comunicar. O não comunicar não existe. Então, pensando nisso, eu trouxe esse tema para vocês. Daqui a pouco a gente vai estudar um pouco o caso de hoje. Opa, acho que saiu do modo de apresentação, né? Deixa eu tentar pôr de novo o modo apresentação. Pera aí, meus amores. Acho que é o meu mouse que tá com.
Prof, nos eventos passados estava com 2 telas, agora com 3 telas. Era no... 3. Aham. Menina, tô arrasando, Vici. Deixa eu só Tá tecnológica. tecnologia. Deixa eu trocar o meu mouse, porque eu acho que ele que tá com problema aqui. Isso já estava acontecendo antes de eu entrar, gente. Vou tentar mais uma vez aqui. Deixa eu já pôr em apresentação. E vou compartilhar a tela de novo. Chegou aí para vocês já, né? Tá chegando. Agora sim. Deixa eu tentar. Mando sim, Jennifer. Mando. Acho que tem um grupo, não? Que tá todo mundo? Eu posso mandar a tela, a página do grupo, tá? Ou se alguma das meninas aí de suporte encontrar, é a pragmática da comunicação humana, de Poet-Slavik. Eu vou tentar agora de novo passar a tela. Vamos ver. Ah, foi assim, ó. Legal, agora vai dar certo. Acho que o problema não é no mouse, é no teclado. Então, pensando nisso, né, eu queria trazer para vocês exatamente isso, essa voz oculta do sintoma. Então, trago essa imagem que é, vamos brincar com a ideia, como se fosse um iceberg, né? O sintoma que chega para nós, o sintoma manifestado é aquilo que a gente percebe que chega, mas tudo que envolve esse sintoma está na dinâmica relacional desta família. Então, pensando exatamente sobre essa ideia, né, na clínica infantil, no adolescente, os sinais sofridos como ansiedade, dificuldade de comportamento, né, a queda de um rendimento, raramente eles aparecem sozinhos. Por quê? Eles não são desvios a serem corrigidos isoladamente, mas eles fazem parte de uma trama maior, de um histórico maior, de uma dinâmica relacional maior. O sintoma infantil ele pode ser compreendido dentro dessa dinâmica relacional e a criança não é necessariamente a origem específica desse problema, porque um problema de uma criança é sempre um problema familiar. Então anotem isso. Vocês vão ouvir a gente falar isso diversas vezes durante a nossa pós. O problema de uma criança é sempre um problema familiar. O sintoma ele deve ser interpretado como uma linguagem relacional. Quando a voz da família silencia diante de um conflito, o corpo, o comportamento da criança, eles passam a narrar essa dor no sistema. Então, pensando nesse comportamento que acaba sendo manifestado, pode expressar algumas tensões, né, que vão acabar circulando no sistema familiar. E o sintoma, ele acaba cumprindo uma função dentro da família. Então, anota isso também, né? Uma função. O sintoma pode cumprir uma função dentro de uma família. Então, quando a criança, né, uma criança ela é identificada como um problema, quem mais deixa de ser olhado? Eu sempre digo que é muito, eu vou usar uns termos assim bem reflexivos, tá? Para vocês, para não dizer pejorativo, mas mais reflexivos. Porque eu costumo dizer, gente, que é crueldade uma psicoterapia infantil acontecer apenas com uma criança, onde nós colocamos uma responsabilidade sobre um serzinho que, independente da idade, de 4, 5, 10, 15 anos, né, um adolescente que está em processo de formação, desenvolvimento cerebral, córtex pré-frontal ainda não estruturado, eu digo que é crueldade nós colocarmos uma responsabilidade emocional, psicológica, diante do contexto, né, de uma família inteira, na qual a criança, ela se torna responsável deste processo, porque ela vai uma vez por semana na psicoterapia, né, durante 1 hora. E quem está por detrás de toda essa dinâmica, dessas questões, das queixas, é a família. Então, nós precisamos entender que o psicólogo, ele não abandona a criança quando nós deixamos de olhar apenas para a criança, mas nós ampliamos o nosso campo de observação. Nós ampliamos essa visão do todo, né? Onde nós colocamos também responsabilidades. Pensando também que nós não estamos na caça, na busca de um espião, de um bode expiatório ou de uma pessoa culpada sobre a dinâmica daquela família, né? Nós não estamos ali fazendo um papel de espião para descobrir, olha, vamos apontar o dedo e dizer o pai e a mãe são culpados dessa criança ser assim. Também não é esse o objetivo.
mas é o processo de responsabilização e de parentalidade. Por isso que eu trago este termo, é crueldade quando nós atendemos uma criança de forma isolada, onde nós a responsabilizamos por todo o sucesso daquela família ou insucesso, né? E isso acaba desqualificando o processo terapêutico por trás do profissional. Porque às vezes a gente pode ter pequenos ganhos, comportamentos dessa criança, né? Que vão melhorando, que vão aí trazendo. Mas e para sustentar isso? Quantas vezes eu recebo na escola, né? Eu sou psicóloga escolar também, e institucional, eu recebo na escola crianças que as mães, os nossos alunos, as mães chegam para nós, ai, a psicóloga, ela já deu alta para ele, que disse que ele melhorou, mas já que tá tudo igual, uma semana depois estava tudo igual. Por quê? A criança, às vezes, ela pode até apresentar melhoras. E aí, nós, enquanto profissionais da psicologia, pensamos, alcançamos o sucesso, essa criança teve alto objetivo terapêutico alcançado, tchau e benção. Não, porque retoma, o sintoma volta. Porque o sintoma, ele é função para aquela família. E é isso que nós vamos observar hoje, tá? Então, antes da gente entrar no caso, eu quero trazer para vocês que, pensando num paradigma sistêmico, né? Só para contextualizar, eu vi que tem alunos de fases iniciais aqui também. A compreensão do pensamento sistêmico, ela exige que nós deslocamos da pergunta clínica central e da lente de observação do terapeuta. Então, o foco individual, que é o pensamento mais tradicional, são as psicologias, as abordagens mais tradicionais, vão perguntar o que há de errado com essa criança. O novo paradigma da ciência, que é o pensamento sistêmico, esse foco do pensamento sistêmico, nós vamos falar o que está acontecendo na rede de relação desta criança. O que acontece na família dessa criança? O que acontece que essa dinâmica relacional moldou este comportamento desta criança? Então, no objetivo, né, na busca tradicional, vai dizer busca um diagnóstico, a correção do comportamento e a centralização do paciente identificado. O sintoma é a doença. Uma ansiedade, uma depressão, um TDAH, um TEA, né? Que eu digo que caiu um caminhão de diagnóstico aí na frente da nossa rua e tá todo mundo catando, porque ou toda criança é diagnosticada, ou toma Ritalina, né? Aquelas piadas que a gente escuta nos corredores da escola, é mais fácil botar Ritalina na caixa d'água da escola, porque tá todo mundo tomando. A gente escuta isso, né? Eu tô no meio, então é isso que a gente percebe que vai se tornando sim pejorativo, né? As crianças vão recebendo laudos e diagnósticos e sim de maneira equivocada, porque eu acho isso de forma assim uma infração ética muito grave, muito grave. E não só profissionais da psicologia, né, mas outros profissionais estão também diagnosticando de forma equivocada. E como que é o foco, o pensamento sistêmico? Compreender o sintoma como função dentro do sistema familiar, inserido em uma dinâmica relacional, onde os acontecimentos de cada membro repercutem nos demais. A gente vai falar que nós somos produtos do nosso contexto. Nós somos produtos do nosso contexto. Se nós somos produtos do nosso contexto, o que vem de encontro na nossa história, da nossa vida, é muitas vezes o que está ao nosso entorno. Nós somos constituídos pela nossa história, pela nossa família, pelo nosso berço, né? As nossas questões na vida adulta, a grande maioria delas vem da onde? Vem da nossa família de origem. Vem da nossa família psicossocial, a família que nós somos criados, né? Claro que muitos têm questões que precisam ser resolvidas diante do ambiente externo, né? Por isso, produtos do nosso contexto, né? Questões extrafamiliar. Mas as grandes queixas vêm da relação parental, né? Da relação com pai, com mãe, com irmãos, com outros membros da família. Então, vale ressaltar que a gente não procura apenas a causa do sintoma, ou um diagnóstico. Nós buscamos compreender a relação, a rede que está em torno dessa relação e que mantém esse sintoma, né? E que mantém. E aí aqui vem um pouquinho desse axioma que eu quis trazer para vocês, né? A força clínica do silêncio. Então, nós vamos entender que o silêncio também é um elemento clínico.
Quando a gente fala da palavra infante, né, do latim infans, significa aquele que não fala. Então, na terapia sistêmica, na perspectiva sistêmica, a recusa do não falar ou o silêncio, isso se configura como um dado clínico muito importante para nós, né? Um dos primeiros axiomas é esse. Não existe a possibilidade de não comunicar. Então, o silêncio ele vai muito além da ausência de palavras. Em um contexto de tensão familiar, os significados silenciados tanto pelos adultos quanto pelas crianças, mas especificamente sobre o caso que nós vamos estudar hoje, o silêncio dos adultos acabam gritando através das crianças. Então, escutar o silêncio exige do psicólogo, do terapeuta, a capacidade de ir além do comportamento que foi manifestado, compreendendo esse sintoma como uma força criativa e muitas vezes ela é conflituosa, dolorosa, mas que acaba buscando equilíbrio para essa família. Então a gente precisa entender que muitos casos chegam para mim no contexto escolar e da demanda escolar para o consultório particular, com uma queixa escolar, com uma queixa pedagógica, com a busca por um diagnóstico, né? Ah, e muitas vezes aquilo que não é verbalizado, ele pode aparecer também através de um comportamento. Nós vamos estudar hoje o caso da Lívia, nome fictício, né, obviamente, e nós precisamos pensar também o que que uma criança ela pode dizer com uma dificuldade escolar. Eu trouxe eu falei para vocês que eu trouxe um caso, né, que ele é bem tradicional, bem comum, é um caso que a gente costuma receber no consultório. E é um caso que faz parte do meu dia a dia de trabalho também. Então, como eu falei para vocês, eu fui migrando por alguns casos infantis e eu trouxe um que é clássico, ele é clássico, mas que vocês vão verificar a complexidade que existe dentro dos casos mais clássicos que a gente recebe. Então, é uma criança com dificuldade escolar, e que a gente observa, né, que quando nós olhamos para esses casos com dificuldade escolar, nós temos a tendência a ter um olhar sempre para o viés pedagógico, né? Dessa criança que não está conseguindo aprender a ler e escrever, que está com dificuldade escolar, mudança de comportamento. Então, esse momento, eu quero trazer esse caso para vocês para a gente pensar juntos que, né, o paciente identificado, caso da Lívia. Então, o motivo do encaminhamento localizava o problema exclusivo na criança. Então vamos entender um pouquinho do caso da Lívia antes de eu começar a refletir junto com vocês, né? Lívia, 9 anos, quarto ano do ensino fundamental, descrita historicamente como uma criança participativa, comunicativa e com bom desempenho. A crise, né? Qual que foi o sintoma que foi manifestado? Nos últimos meses apresentou queda drástica no rendimento, dificuldade de concentração, esquecimento de tarefas, choro desproporcional diante de avaliações e isolamento em trabalhos de grupo. A visão dos pais, em casa, Lívia foi rotulada como desatenta, preguiçosa e muito sensível. Vamos lá. Temos uma criança de 9 anos no quarto ano, né, que ela traz essa demanda escolar. Agora eu tô contando as histórias para vocês e vem vindo os casos, né, para mim no que eu atendo. Eu vou só fazer uma pincelada de um caso antes da gente se aprofundar no caso da Lívia. Eu passei por uma placa ontem e estava escrito assim: TDAH ou falta de visão? E aí o meu esposo perguntou: o que que uma coisa tem a ver com a outra? Daí eu olhei para ele e falei assim: toda. Porque um dos primeiros casos que eu atendi há mais de 10 anos atrás era uma criança que veio bem no auge do TDAH, né? Que começou os TDAHs aí a aparecer. Essa criança chega para mim no consultório com uma questão, né, de TDAH, de hiperatividade, de senta, levanta, não para de falar, não para de perguntar. Vou só resumir o caso, porque esse não é o caso do dia, né? Mas me pincelou, então eu digo quando vem uma memória, um insight, eu acho que é importante trazer para vocês. E aí, esse caso, em resumo da história, né, criança, fui fazendo os testes,
tudo muito bom, tudo muito bem, não chegava, criança alfabetizada, desenvolvia, atenção concentrada, muito comunicativa, idade comum também, era uma criança de mais ou menos isso, ela tinha entre 7 e 8 anos, 8 anos. E aí chegou um determinado momento em que nós estávamos na frente do consultório, esperando os pais chegarem, e daí eu falei assim: olha que lindo aquele cachorro, que inclusive era o meu cachorro, né? Olha que lindo aquele cachorrinho, é o cachorro da Jaque. E ele falou: que cachorro? Eu falei: do outro lado da rua. Aí ele: eu não tô vendo. Aí eu achei que era aquela brincadeira de criança, né? Que quer fingir alguma coisa, né? Eu falei: não, lá o cachorrinho da tia Jaque. E aí ele assim: mas eu não vejo. E daí eu vi que ele tava sendo sincero. Aí eu chamei, né, o meu esposo pra trazer o cachorro. E daí ele, quando chegou bem próximo, assim, 1 metro dele, ele, ai, que lindinho, se abaixou e começou a brincar com o cachorro. Na mesma hora eu falei assim: mãe, já levastes ele pra fazer uma visão, né, um exame de visão? Não, nunca levei. Então ali está, né? O menino ele tinha 6 graus de miopia e astigmatismo. Era pra longe. Pra longe. 6 graus, 6 graus e meio. Eu sei que era um número assim, por exemplo, o meu grau que eu uso de óculos é 4,5. E eu realmente tenho muita falta de visão. Então, esse menino, o que que acontecia? Levantava porque ele ia perto do quadro pra poder copiar. Falava com o amiguinho pra pegar o caderno emprestado pra poder copiar, né? Ia perto da professora porque tinha dificuldade de ver o quadro. Então, às vezes, é isso que eu quero trazer pra vocês, assim. Muitas questões estão relacionadas, sim, a uma questão biológica. E a nossa perspectiva, né, sistêmica, é sempre olhar para aquele conceito tradicional da psicologia da Organização Mundial da Saúde, um ser biopsicossocial. Então, nós precisamos observar para todas as dimensões, biológica, psicológica e social. É o caso aqui da Lívia, voltando para o caso dela, menina de 9 anos. Nós temos hoje muitas meninas que estão entrando na puberdade muito cedo, muito jovem, com 9, 10 anos. Isso a gente também precisa observar, né? Então, queixa dos pais, rotulada como desatenta, preguiçosa, muito sensível. Então, é um caso clássico que a gente acompanha nessa faixa etária, ali ela tá 9, ainda nessa transição da infância para a adolescência, pré-adolescência, né? 9, 10 anos. Nossa, já que mais 9 anos é criança, eu também acho que é uma criança, né? Mas a gente tem que olhar para onde? Para o contexto, para o desenvolvimento físico dessa criança, né? Nós precisamos observar por todos esses lados, né? Ah, o José contribui dizendo o seguinte: o psicólogo deve realizar uma avaliação contextualizada, considerando a história da criança, suas relações familiares, experiência escolar, mudanças recentes e aspectos emocionais. Perfeito. Dessa forma, evita-se reduzir o sofrimento a um problema exclusivamente individual e aumenta-se a possibilidade de compreender a função do sintoma dentro do contexto em que surgiu. Perfeito, José. A tua colocação é exatamente de acordo com o que a Pro está falando hoje, né? Essa ideia de olhar para este todo. Nós precisamos ampliar o nosso foco de observação, né? A nossa visão precisa sim ser mais ampliada quando nós estamos acompanhando um caso, principalmente de crianças e adolescentes. Então, aqui só para contextualizar o caso para vocês, né? Quando a gente vai aprofundar a história, a escuta, né, a história familiar, ela ultrapassa o sintoma apresentado pela menina. Exatamente isso que o José Pedro vem trazer para nós, né? Ampliar, nossa avaliação precisa ser contextualizada. Então, na dinâmica conjugal, Marina, 35 anos, que é a mãe, Rafael, 38 anos, que é o pai, comunicação conjugal marcada por acusações, interrupções e responsabilização mútua. Marina sentia-se emocionalmente sozinha, Rafael via a esposa como geradora de problemas e relatora de conflitos inexistentes. A posição da criança, né, as discussões, dinheiro, separação, responsabilidades, ocorriam na presença da filha. Apesar do discurso parental de não envolver a criança, Lívia presenciava crônicas, portas de batida, choro, violência verbal, né? Então aqui eu trouxe das imagens mais clássicas da sistêmica, né? Que é essa triangulação. Murray Bowen, que é um autor que fala sobre os triângulos relacionais, as triangulações,
né? Existia o quê? Um conflito entre pai e mãe, e a atenção era distribuída onde? Na criança, né? Existia um conflito. Então aqui havia uma triangulação tensional. Os pais estavam em conflito e a criança recebia esta atenção. Então, a matriz transgeracional, porque eu busquei investigar um pouquinho do histórico desta família, né? Um pouco desse pai, um pouco dessa mãe. Então, quando atendemos criança, o primeiro encontro sempre é com os pais. Com que objetivo? Aplicar uma anamnese, uma entrevista, uma avaliação, né, do contexto para entender a demanda inicial. Depois nós conversamos com a criança vem para o consultório de forma lúdica. Expliquem para seus pacientes, já vou dar essa deixa para vocês. Expliquem para seus pacientes por que você usa a brincadeira. Expliquem para seus pacientes por que você faz jogos com as crianças, porque senão eles vão sair do teu consultório dizendo: "O meu filho só brinca lá na psicóloga, não resolve nada, só fica brincando". Então expliquem tanto para a criança quanto para os pais dessa criança do porquê que você utiliza jogos, desenho, brincadeiras, porque é na ludicidade que a criança se expressa, é na ludicidade que a criança verbaliza, que ela conta, que ela se comunica. É fazendo uma interpretação com bonecos, contando uma história que ela descreve a realidade dela. Então expliquem isso para os pais, porque o que eu escuto também é isso. Olha, ela ia lá para a psicóloga, ela só ficava brincando, né? Ela fica só brincando. A Bárbara pergunta: o que você escuta quando a criança fala? Quem deveria estar aqui é minha mãe e o meu irmão, eles que estão precisando de terapia. É, exatamente. Essa pergunta da criança para a Bárbara é uma comunicação não velada, é uma comunicação extremamente explícita, né? Dizendo: olha, o problema não sou eu, né? O problema é minha mãe, o problema é meu irmão. O problema é meu pai. Então, quando uma criança extremamente madura para trazer essa frase, né? Uma criança ou adolescente, quando verbaliza dessa forma, é porque realmente a gente precisa observar o que que tem essa mãe, o que que tem esse irmão, qual é a queixa, né? Que esta criança está trazendo com esse questionamento, com essa demanda. Então, vamos entender um pouquinho da história aqui do pai e da mãe, né? Da Marina e do Rafael. Marina, o histórico da Marina. Família com conflitos conjugais intensos e um pai autoritário. Não é autoridade, tá? Dentro da perspectiva sistêmica, Minuchin vai falar das hierarquias e das autoridades, que isso é importante. Agora, autoritarismo, né? A autoridade, no aspecto de autoritário, isso não é saudável. Histórico, pai do Rafael, né? O pai emocionalmente distante e mãe submissa aos conflitos. Defesa na infância. A Marina se escondia no quarto, quieta para não atrapalhar. E o Rafael, os problemas ficam dentro de casa, não se demonstra fraqueza. Modelo internalizado da Marina, o silêncio como a proteção. O afastamento do parceiro é interpretado como uma iminência de abandono, hipervigilância crônica. E o modelo internalizado, percebam, o caso é de quem? É da Lívia. E quem que a gente está trazendo a demanda? Do pai e da mãe. Modelo internalizado pelo pai, pelo Rafael, masculinidade associada à contenção emocional, interpretação do choro do outro como cobrança, resposta ao conflito pela imposição. Então, a gente observa, né, o estudo de caso aqui, a Lívia, 9 anos, como eu falei, meu caso, quem chegou para mim foi a Lívia, encaminhada inicialmente por ter o quê? Dificuldades escolares e comportamentais. Quais que foram os elementos que a escola descreve, que a família descreve, né? Ela tem dificuldade de concentração, baixo rendimento, choro frequente, comportamento emocionalmente oscilante. Então, quem trouxe a Lívia para terapia, né? E quem de fato precisa ser escutado? É isso que a gente tem que observar. Hum. O Rafael me perguntou, não, Raquel, a Raquel me perguntou, né, se esse histórico dos pais é perguntado na anamnese e são feitos separadamente. Então, Raquel, não é feito na primeira sessão. Primeira sessão, o enfoque é uma anamnese infantil.
tá? Então, nessa anamnese infantil, eu faço esse levantamento da criança, das demandas, que foi, né, o primeiro slide que eu trouxe para vocês, bem sucinto, bem objetivo, assim. Agora, como eu trabalho com a ideia da sistêmica, eu vou entrelaçando os pais em algumas sessões, porque daí eu vou observando também o contexto do que a criança vai demandando para mim. Então, em alguns momentos ela fala: "Ah, papai é muito brabo. Ah, a mamãe não responde, a mamãe fica quieta, ou a mamãe não me ajuda". Enfim, a criança vai soltando algumas frases que daí vai trazendo o feeling para nós. Eu marco uma sessão para entender a relação do casal, que foi, eu tô descrevendo exatamente como foi o caso Lívia, tá? Aí eu busco entender o casal. Então, o casal, eles começaram a falar sobre as suas demandas, as suas questões. Essas históricos deles, né, eu busquei em conjunto, porque foi muito natural eles falarem sobre a história deles. Percebam, quando eu chego uma criança para mim, eu sempre me vendo, vou usar este termo, tá? Como terapeuta familiar, como psicóloga familiar. Eu nunca me vendi como psicóloga infantil, tá? Mas eu sou professora dessa demanda para o atendimento infantil, adolescente, com esta perspectiva sistêmica. Por isso que no início da aula eu já falei isso para vocês, vou trazer a minha literatura, aquilo que eu tenho como bagagem, né, que é com base na perspectiva sistêmica. Então, eu sempre, quando uma criança chega para mim no setting terapêutico, eu busco a demanda de já explicar para eles: olha, eu sou psicóloga familiar, então na primeira sessão eu já explico. Em muitas sessões vocês estarão presentes comigo. Em muitas sessões eu vou observar as demandas familiares de vocês. Então, eu faço esses pequenos acordos desde o início do processo. Então, esses pais chegaram na terapia entendendo que a demanda é a filha, mas que poderia surgir a necessidade de eles estarem comigo em outros momentos, né? Então eu fui investigando eles em um outro momento, não na frente da criança, eu marquei uma sessão com o casal, tá? A Odinete diz: os pais traziam muito essa questão de que a criança diziam que só brincava. Elas ainda não têm um repertório sobre o brincar. Até que um dia eu coloquei os brinquedos à disposição e pedi para os pais brincarem como se fossem crianças. Para eles foi revelador o resultado. Eu adoro essa técnica, eu acho isso de maravilhoso. Eu já fiz os pais sentarem no chão também para brincar com seus filhos, né? Quando eu percebia que a demanda era presença, pertencimento, né? Então, colocar as crianças no chão com os pais, assim, hoje a gente vai brincar, vamos chamar o pai e a mãe para brincar? E aí o pai e a mãe sentar para brincar com a criança e eles não saberem como brincar. E não era porque estavam, né, com vergonha na minha presença, a gente percebia que eles não sabiam nem como começar a brincar com seus filhos, né? José Pedro diz que desatenta, preguiçosa e muito sensível, esses rótulos são importantes porque podem transformar uma dificuldade que precisa ser compreendida em uma característica atribuída à personalidade da criança. Em vez de perguntar apenas o que há de errado com a Lívia, o psicólogo deve investigar o que está acontecendo com Lívia e ao redor dela. Isso mesmo. Vocês estão indo bem na minha linha de raciocínio. Então, né, a linguagem do sintoma e essa representação do contexto, do espaço, né? É, isso é um dos momentos centrais do processo terapêutico, quando a gente observa que a Lívia tem dificuldade e a família sofre. Então, também tem uma família que está sofrendo, que está apresentando uma demanda, né? Em uma atividade lúdica, solicitou que Lívia desenhasse sua família. Ela agrupou a si mesma mãe no extremo esquerdo da folha, separadas do pai, isolada do extremo direito. A interpretação da criança é porque o pai está bravo. Quando eles brigam, eu tento fazer tudo certo para eles não ficarem mais bravos. Qual que é a nossa compreensão clínica? Lívia assumiu a responsabilidade emocional pelo equilíbrio do sistema. O sintoma escolar de desatenção era, na verdade, uma intensa hipervigilância afetiva. Ela estava cognitivamente ocupada monitorando o risco de ruptura conjugal. Então, quando a gente observa essa mobilização da criança, né, eu não consegui trazer o desenho, né, porque é um caso também não é tão recente. Então, eu fiz assim uma imagem mais ou menos só para a gente poder entender.
Então, a família tem. Vamos perceber um ciclo, né? Qual é a causalidade circular aqui? A família está em sofrimento, a Lívia manifesta os sintomas, o sintoma mobiliza a família, a atenção se concentra na Lívia, os conflitos conjugais permanecem pouco acessíveis. Ou seja, os pais tendem a encontrar um equilíbrio porque eles estão em busca das resoluções de conflitos da filha. Então, a nossa filha está com problemas. Vamos ajudá-la? Vamos nos unir para ajudá-la? Isso é o mais clássico, gente, que acontece. Aí o casal fica bem, porque tá ali, ajudando a Lívia. Aí o que a gente percebe na clínica? A Lívia melhora, o paciente fica bem, começa a apresentar, né, melhores comportamentos, a atenção mais concentrada. Então, eles não têm mais a Lívia para deixar eles unidos. Então, quando um paciente melhora, parece que o contexto piora. É isso muitas vezes que a gente vê na literatura da sistêmica. Mas por quê? O sintoma ele tem uma função dentro daquela casa. Ah, Jaque, então a gente tem que manter então esse sintoma? Não, a gente tem que trabalhar o contexto, tá? Então, dentro da perspectiva sistêmica, nós não precisamos escolher um culpado da história. Nós precisamos compreender os ciclos que mantêm este problema. Percebam, né? Quando a gente eu trago esse caso para vocês, é como se a Lívia, ela estivesse expressando uma crença, né, muitas vezes inconsciente, de que eu não quero que meus pais se separem, porque se eles se separarem, a culpa vai ser minha. Então, ela acaba encontrando esse lugar de equilíbrio, né, esse lugar de equilíbrio. Então, que responsabilidade a Lívia está assumindo? Igual, só abrindo um parênteses, eu sou terapeuta de casal e famílias, né, como eu falei para vocês. Quando eu atendo casais e eu pergunto para eles por que que vocês ainda estão juntos, não na primeira sessão, né, obviamente, mas no processo, e aí às vezes eles me respondem, por conta do nosso filho. A mesma coisa eu falo, que eu falei anteriormente para vocês. É crueldade vocês responsabilizarem o filho de vocês pela felicidade ou a infelicidade de vocês. Vocês estarem juntos por conta de uma criança. A gente precisa. E eu não tô dizendo que eles têm que se separar. Eu tô dizendo que a gente precisa encontrar outros manejos, outras informações, outras conexões para além daquele filho. Então, aqui a causalidade que eu trouxe para vocês, né? A tensão conjugal aumenta, é o aumento do conflito, das ameaças entre os pais. Esse era um caso que eles estavam passando por uma situação, até mesmo a possibilidade de um divórcio, tá? De uma separação. Então, eles decidem não se separar porque a filha está com dificuldade. Eu acho que eu não havia dito isso ainda, né? É porque, como eu tô trabalhando só em cima dos slides, às vezes algumas informações falham, né? A insegurança infantil, Lívia desenvolve hipervigilância e sobrecarga emocional. O sintoma manifestado, a queda de rendimento escolar e a alteração de humor dela, muito chorosa. O foco dos pais, Marina e Rafael desviam o foco do casamento para, né, criticar a desatenção da filha. Então, eles não criticam mais um ao outro, eles acabavam criticando a Lívia. A ansiedade da criança, né, porque a falha na tentativa da criança de consertar a família com o seu bom comportamento. E o retorno ao ciclo, intensificação geral dos conflitos sistêmicos. Então, isso acabava acontecendo, né? Bem essa causalidade circular. Em muitos casos, é isso que a gente percebe, esse ciclo vicioso que ele vai se retroalimentando. Então, não é causa e efeito. A gente não está na busca de encontrar um culpado da história, né? A gente está na busca de entender essa dinâmica relacional que envolvem as pessoas, né, os membros daquela família. Então, a criança como regulador emocional, né, os pais em conflito, a criança reguladora, bem esse diamante que a gente precisa lapidar, né? Ficou meio feio meu diamante, mas parece ser um. A Lívia expressou a seguinte crença nuclear limitante: eu não quero que eles se separem, porque se eles se separarem, a culpa vai ser minha. Então, nessa configuração, a criança ela atua como a porta de entrada para o sofrimento familiar.
Anotem essa frase, tá? A porta de entrada para o sofrimento familiar. E não é só no caso da Lívia. A maioria dos casos que a gente atende, né, ela sacrifica seu próprio desenvolvimento, atenção, a brincadeira, a tranquilidade, na esperança de regular a relação entre os adultos. Na terapia sistêmica, nós reconhecemos que a criança assume encargos evolutivos inadequados, engessando a sua infância para proteger a frágil estabilidade do sistema. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Que é uma proposta mesmo, né? De que a criança acaba assumindo lugares de que não é de sua responsabilidade. E por isso que eu trago para vocês que isso é um caso clássico, porque em muitos casos é isso que acontece. As crianças, elas buscam ser a reguladora emocional dos pais. Me lembrei de um caso também que nós atendíamos, que uma criança, ela parou, não queria mais ir para a escola, e ela não queria mais ir para a escola mesmo, ela estava assim criando uma resistência escolar muito grande. E por quê? Não era um caso da minha escola, mas era um caso que eu acompanhei quando fazia uma assessoria. Ela, ela queria, ela percebia que o pai, violento fisicamente, violência doméstica, ele batia na mãe, mas ele só batia na mãe quando a criança não estava em casa. No caso, ele não batia na frente da filha, né, na frente do filho. Ele sempre acabava violentando a esposa quando ela não estava dentro do contexto familiar, quando a criança não estava. Então, a criança percebia quando chegava em casa que a mãe estava machucada, que a mãe estava chorando, que a mãe tinha um corte no rosto, tinha um rosto arroxeado, né? Roxos no rosto, no corpo. Então, ele começou a perceber que aquilo acontecia quando a mãe não estava, quando ele não estava perto da mãe. O que que a criança faz? Eu não quero mais ir para a escola. Mas nem a criança percebe que ela está tendo esse movimento, porque isso se torna uma hipervigilância, né? De forma a proteger aquela mãe, a proteger aquele contexto. Então, essa criança, ela fazia exatamente isso. Ela não queria mais ir para a escola, daí inventava uma dor de barriga, inventava que estava com dor de cabeça, queria ficar em casa, pedia para a mãe levar ela para o hospital, né? Preferia ir para o hospital do que ir para a escola. Então, toda vez que ela estava próxima da mãe, o pai não batia na mãe. Então, ela percebia, né, que algo estranho acontecia quando ela estava longe da mãe. Então, ela cria uma dependência de proteção, um apego, né, nessa mãe, de certa forma até mesmo inseguro, né? Não aquele apego inseguro de bobo, mas um apego inseguro no aspecto de que essa mãe está insegura, essa mãe não está cuidada, então eu preciso estar aqui. Então, tem muitos casos, gente, que o comportamento da criança é sim a porta de entrada para um sofrimento familiar. Então, aqui a criança, como essa ponte intergeracional, né? Criança sintoma, os pais são o presente e os avós são o passado. Só para a gente aprofundar um pouco mais nisso, né? O meu tempo está quase acabando, mas para me aprofundar um pouco mais nessa matriz transgeracional, a gente precisa sim ampliar a nossa lente de observação. Com base no pensamento, né, de Adolf, o sintoma da criança pode assumir um valor de profunda vitalidade no contexto terapêutico. A criança não é apenas uma vítima, mas ela atua como uma consultora do terapeuta. O sintoma da Lívia convoca os adultos a olharem para as suas próprias feridas relacionais. A criança torna-se regulador do processo terapêutico, o elo autêntico capaz de desmascarar as defesas adultas e religar o sistema às suas necessidades originais de cuidado e pertencimento. Então, quando a gente olha para essa matriz transgeracional, nós precisamos ampliar essa visão exatamente por isso, observar a criança, observar o que nós temos e observar o histórico, né? Fazer essa avaliação do todo. Então, a gente precisa sim buscar as histórias familiares da Marina e do Rafael para entender o que eles têm hoje, quem são esses pais, quem moldou esses pais, por que que eles são esse tipo de pai e mãe, né? Para que eu possa entender esse histórico dos dois, eu preciso observar também como que eles foram criados. Então, padrões aprendidos, experiências da família de origem, ah, como que eles lidam com o conflito, questão de abandono, submissão, controle, dificuldade de comunicação relacional. Então, é um movimento que é essa ponte intergeracional que vem acontecendo, de como eles foram criados, para o que eles são e o que eles acabam transferindo para a sua geração futura. Então,
o casal, nós estamos falando de psicoterapia infantil, mas o casal, né, a pessoa que está ali, né, independente da configuração familiar, quando junta-se um casal, seja homoafetivo, heteroafetivo, independente da dinâmica, como eu falei para vocês, da configuração, eles não chegam na conjugalidade como páginas em branco. Eles chegam com histórias. Eles chegam com famílias de origem, famílias psicossociais, criações. Então, para que desse casal se torne uma parentalidade, né? Filhos, a gente precisa observar que eles têm histórico, eles já foram crianças, eles já foram, né, criados por alguém. E muitas vezes eles estão refletindo isso na sua parentalidade, né, na dinâmica como pais. Então, é isso que eu quero trazer para vocês a diferenciação entre conjugalidade e parentalidade, né? Quando a gente observa isso, né, para dissolver o sintoma dentro da intervenção estrutural, exige essa redemarcação rígida de fronteiras familiares. Subsistema conjugal, subsistema parental. Então eu pontuei aqui nessas duas imagens para vocês e a criança muitas vezes está aqui, neste epicentro, né? A criança está aqui. Subsistema conjugal, marido e mulher, né? Mas, como eu falei, é porque esse exemplo, esse estudo é uma família tradicional. Pode ser muitas configurações familiares. Subsistema parental, pais e filha. Então, sobre o subsistema conjugal, porque dentro da perspectiva sistêmica, a família ela é um sistema familiar subdividido em subsistemas que eu preciso observar cada subsistema para entender as relações desta família, ok? Por isso eu pontuo subsistema conjugal, subsistema parental. Então, espaço restrito à intimidade, parceria e resolução de conflito dos adultos. As ameaças de separação pertencem estritamente à esfera e não devem vazar para a criança. E, enquanto subsistema parental, é um espaço dedicado à nutrição emocional, educação e segurança. Quando os conflitos conjugais invadem o limite parental, a criança ela é forçada a posições incompatíveis com a sua idade, com a sua estrutura de personalidade. Ela acaba agindo como um mediador, né, ou até mesmo confidente, e um escudo protetor, né? Então, a gente precisa observar que a Lívia ela está ocupando uma posição entre gerações. Com aquele histórico do Rafael e da Marina que eu trouxe para vocês, né? Já que como que tu chega nessas informações se é psicoterapia infantil? Eu já começo com a minha história lá na primeira sessão, lembram? Explicando que a psicoterapia é mediação familiar e que esses pais precisarão estar ali presente. Quando eu chego nessa observação, a gente já vai desenrolar esse caso para vocês, tá? Mas ela está no quê? Numa posição entre gerações, a Lívia. Os avós que criaram esses pais que estão criando essa filha. Os avós que eram modelos de conjugalidade para esses pais que hoje são um casal, né? Então, ela, sim, a Lívia, acaba carregando, né, conteúdos que pertencem às histórias desses adultos. É isso que a gente precisa olhar. Ela acaba carregando esses conteúdos, né? Então, dentro dessa ideia de nós observarmos de forma mais ampla, né, o que que nós precisamos fazer? Quando técnicas, como eu falei para vocês, desenho, anamnese, comunicação, jogos, brincadeiras, a partir dessa dinâmica nós vamos observando, né, quem está perto de quem está distante, quem que está no centro dessa relação, quem que se sente isolado, quem está se isolando, né? Aonde que a Lívia se coloca nessa relação familiar? Aonde que a Lívia se coloca nessa relação? Em que papel ela se vê, né? Então a gente precisa entender esses dois subsistemas. Entre outras famílias, podemos ter outros subsistemas, né? Se esses avós aí estão vivos, nós temos o sistema da família ampliada, né? Os parentes. Se tem irmãos, tem o sistema fraternal, né? Mais ou menos nesse sentido que eu quero trazer para vocês, tá? Então, essa dança relacional dos adultos, né? A dinâmica de Marina e Rafael configurava uma clássica retroalimentação de proteção mútua disfuncional, baseada em seus modelos internalizados na infância. Busca
e insegurança de Marina, distanciamento e irritabilidade de Rafael. Eu gosto muito do símbolo do infinito, né? Então eu trago esse símbolo para representar essa retroalimentação que nunca se acaba, se caso essa família não busca aí, né, para ideia terapêutica, uma psicoterapia. Marina busca proximidade e validação. Rafael sente-se pressionado, afasta-se para manter o controle. Marina interpreta o afastamento como iminência de abandono e intensifica a busca emocional. Rafael interpreta a reação como cobrança intolerável e aumenta a irritabilidade. Marina sente-se mais insegura. Ao perceber a ameaça constante dessa dança, a criança utiliza o seu sintoma para paralisar o sistema e ancorar os pais em um problema em comum, que seria ela, né? Que seria ela. Então, buscando isso, né, esse problema comum, a gente retoma esse comportamento da Lívia, né? O comportamento dela vai produzir o quê? A aproximação dos pais, eles se juntam para cuidar dela, a interrupção temporária dessas brigas, a mobilização dos adultos, a reorganização momentânea dessa atenção familiar, né? Então a gente precisa entender que o que acontece com a família quando a Lívia apresenta esse sintoma? Ela traz uma função relacional do sintoma, certo? Ela traz uma função relacional. Ela reorganiza essa família. Então é isso que nós precisamos observar. Acho que alguém está desenhando aí no meu slide. Não sei se as meninas conseguem tirar essa. Às vezes acontece, né? Então, deixa eu só tentar apagar aqui. Obrigada. Acho que as meninas já me ajudaram. Então, aqui nessa hipótese sistêmica que eu quero trazer para vocês, a gente já vai se encaminhando para o fechamento, né? A dificuldade escolar de Lívia possui um sentido absoluto dentro desse panorama interacional. Não é um déficit neurocognitivo isolado. Estresse conjugal crônico, trauma transgeracional reeditado, o papel, né, regulador infantil, e aí tudo isso se junta no sintoma escolar de Lívia. O sintoma ele está associado a um contexto de estresse familiar crônico, marcado por falhas de comunicação, padrões transgeracionais não elaborados. A Lívia ocupa a posição de desatenção de forma adaptativa para preservar a unidade da família. Quando os adultos não conseguem falar sobre a dor que ocorre entre eles, a cognição e o comportamento da criança assumem o dever de expressar esse sintoma silencioso. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Sobre esse sintoma que não fala, esse sintoma silencioso, o axioma, né? O primeiro axioma da comunicação. Acho que o meu slide deu uma travada aqui. Espera aí só um pouquinho. Travou de novo. Bom, não estou conseguindo mais compartilhar a tela com vocês. Maria, vi que tá com a mão levantada. Queres conversar um pouquinho aqui comigo? Sim, por favor, é só uma dúvida. Quando tu fala em axioma, eu percebi no início da tua apresentação, né? É um conceito, não sei se aonde que Isso, ele entra axioma. assim, né? Uhum. Axioma significa verdade, tá? É uma verdade. Então, dentro da pragmática da comunicação humana, nós temos 5 axiomas. E axioma significa uma verdade. Então, hoje eu estou envolto do primeiro axioma, né? O primeiro axioma não existe a possibilidade de não se comunicar, né? Por isso eu trago a proposta da questão do silêncio, né? O silêncio do casal, o silêncio da criança, o silêncio desses adultos que não contam sobre a sua história, né? Essa criança que traz um comportamento, mas não verbaliza sobre a dinâmica familiar. Daí, quando ela chega para o espaço terapêutico, para a psicoterapia, que ela traz um pouco mais essa comunicação. No livro que eu sugeri para vocês, ali está bem descrito os 5 axiomas, tá? Mas em resumo, tô puxando agora de cabeça, o primeiro axioma não existe a possibilidade de comunicar, comunicação analógica e digital, relato de contexto, importante ouvir todos os membros da família,
Quando eu falo sobre analógico e digital, é porque a gente fala sobre a verbalização, né, o conteúdo e o comportamento, né, o analógico. E aí nós temos a comunicação simétrica e complementar, e tá faltando uma, que agora não me veio na memória. Mas são 5 axiomas, né? Axiomas são verdades absolutas, verdades que não tem como mudar. Então, os autores descrevem exatamente dessa forma, né? De que esses axiomas, eles não têm como mudar, porque são as verdades sobre a comunicação, né? Processo e conteúdo. Foi esse que eu acho que eu esqueci, né? O processo e conteúdo, que é como nós observamos o discurso e como ele é trazido para nós, tá? Ótimo. Obrigada. Nada. Agora eu acho que eu consigo voltar a compartilhar a tela. Eu tenho que observar porque que o meu teclado e meu mouse estão viajando. O livro é o Pragmática da Comunicação Humana, de Poitzlavik. As meninas mandaram, ó, elas mandaram novamente aí o link, tá? É esse livro que eu estou falando. Os slides, sim, posso compartilhar com vocês depois, e se forem reutilizá-los, só me referenciem, tá? Então, aqui, os caminhos da intervenção para a criança, daí agora sim, oficialmente chegando ao final, né, do nosso, da nossa perspectiva, da nossa visão. O movimento clínico primordial consistiu em destituir Lívia do papel estrutural da paciente problema, retirando dos seus ombros este peso da patologia. Então, a gente retira as possibilidades de um diagnóstico, de um TDAH, de uma hiperatividade, de uma desatenção, de um problema, né, um déficit cognitivo. A gente retira esse peso de uma patologia. Reconhecimento emocional, validar e nomear as angústias silenciadas que a criança tentava esconder. Diferenciação dos papéis, ensinar ativamente a separação entre as responsabilidades dos adultos e as tarefas exclusivas da criança. Segurança psicológica, fortalecer a autoestima e desenvolver estratégias de contenção e regulação afetivas próprias. Expressão lúdica, proporcionar um contexto clínico protegido para a expressão do medo, sem risco de responsabilização pela crise dos pais. E os caminhos para intervenção, né? Acho que agora voltou. Aqui. Os caminhos para intervenção com os pais. Lembram, né? A Jaque não trabalha somente com a criança. Então, o trabalho com a Marina e com o Rafael exigiu uma desconstrução da culpa e o estabelecimento de responsabilidades adultas compartilhadas. A psicoeducação estrutural ia esclarecer, organizar os impactos emocionais diretos da exposição da criança à hostilidade do ambiente, restabelecimento de fronteiras, a demarcação impenetrável entre crises da vida conjugal e as rotinas da vida parental, reflexão transgeracional, a tomada de consciência dos padrões defensivos importados de suas famílias de origem para interromper o ciclo, e a assunção do conflito, a responsabilização exclusiva dos adultos pela manutenção da ordem, evitando transformar a filha em juíza ou em plateia. E aqui também houve encaminhamentos, tá? Só para não especifiquei no slide, mas eu fiz encaminhamentos do casal para psicoterapia de casal individual. Aqui eu quero trazer um parâmetro ético do conflito versus a violência. Acho que isso é inegociável, tá? Um ponto inegociável da condição da praxis sistêmica, da prática da sistêmica, não só da sistêmica, mas da psicologia de maneira geral. É a diferenciação clínica entre tensões transacionais, normativas e dinâmicas de violência. Então, existe uma grande diferença entre conflito conjugal e a violência verbal, psicológica ou física, tá? Então, divergências estruturais e falhas de comunicação que exigem mediação, estabelecimento de novos pactos, elaborações sistêmicas, né, é um campo do tratamento. E enquanto humilhação, intimidação crônica, ameaças não podem ser naturalizadas como problemas do casal. A ética profissional impõe que a prioridade clínica absoluta seja a proteção imediata da criança. A infância não tem o dever de suportar a violência dos adultos. Então, aqui, ou, né, se no caso a mulher está em situação de violência, a gente também precisa observar isso com muito cuidado, com muita delicadeza, para que a gente não tenha nenhuma infração ética.
certo? O desfecho final, reorganização sistêmica, né? Após o acompanhamento, o sistema familiar, ele modificou as suas pautas transgeracionais rígidas. A escola e a criança, a Lívia retomou seu fluxo acadêmico, melhorou a concentração e passou a solicitar amparo aos adultos de forma mais direta e organizada. Marina e Rafael assumem, né, a sua função parental, independentemente do futuro do casal, preservando as fronteiras estruturais e o novo desenho, né, ao ser solicitada a redesenhar a família, Lívia posicionou os 3 elementos de forma próxima e a sua justificativa marcou o sucesso clínico. Agora eles conversam sem eu precisar cuidar deles. Aqui, para a gente finalizar mais uma vez, né, diante de uma criança com mudança repentina de comportamento escolar e formulação de hipóteses sistêmicas, existem alguns questionamentos rigorosos, né? O que mudou na dinâmica interacional da família imediatamente antes do sintoma aparecer? Quem está sofrendo em silêncio nesse sistema? Qual a posição estrutural da criança? Ela possui permissão clínica para agir apenas como filha? Ou, né, quais traumas e lealdades invisíveis? Nem entrei muito nesse eixo, mas eu amo falar sobre lealdades invisíveis, né? Mas que as famílias de origem trazem também. Então, o espaço entre o sintoma e o silêncio, que é o tema central da nossa aula, né? A escuta sistêmica na psicoterapia infantil, né? Não procura culpados, ela procura conexões. O sintoma da infância costuma chegar muito antes da história a ser verbalizada pelos adultos. A criança carrega aquilo que o sistema ainda não conseguiu elaborar, transformando o próprio corpo e o aprendizado em um mapa de emergência. Quando a criança adoece ou falha, ela raramente está declarando há algo de errado comigo. Na escuta clínica, ela está nos revelando: existe algo acontecendo entre nós que ainda não conseguimos dizer. É na escuta atenta, né, deste espaço que a prática, a praxis sistêmica encontra o seu poder de transformação. Então, meus amores, eu quis trazer um exemplo super clássico, porque isso perpassa muito os nossos consultórios, os nossos espaços terapêuticos, quem trabalha com escolas também, né? Então, eu quis trazer esse caso, mas para a gente entender as complexidades por detrás de uma criança com dificuldade escolar, né? Então, esse seria o caso que eu quero trazer para vocês, que eu quis trazer para vocês, para que a gente pudesse entender também toda essa dinâmica, né, que existe diante dos nossos consultórios, dos atendimentos que nós realizamos, né? Então, agora eu abro espaço para que vocês possam conversar comigo um pouquinho. Eu fui um pouco mais rápido, eu vi que o nosso tempo até já passou, né, meninas? Mas que bom que vocês permaneceram comigo, né? Então, deixa eu ver que tem alguém falando comigo aqui no os slides, sim, eu posso disponibilizar os slides, como eu falei, se forem reutilizá-los, só citem a professora aqui. Já que esse caso que você nos apresentou hoje ocorre com uma criança muito próxima a mim, mas ela não tem 9 anos, ela tem 3, vai fazer 4. As professoras chamam os pais praticamente todo mês para uma reunião sobre o comportamento diferente de outras crianças na sala de aula, rotulando a criança como arteira, bagunceira, entre outros rótulos. Essa semana presenciei a criança levando um tapa na mão por ter mostrado com as mãos como se fosse dar um murro no pai. E essa não é a primeira vez que a criança apanha e recebe gritos para tentar ser educado. Clássico também, né, Jennifer? É uma situação clássica onde os pais, a gente chama isso do jogo de duplo vínculo, né? Quando a gente fala sabe aquela frase, você está apanhando porque eu te amo. Eu estou te batendo porque eu te amo, né? Então, usar, né, o momento, aquela correção física como se fosse uma forma de fato, dizer para a criança, olha, você está errado, estou te corrigindo, eu te amo, quero te ensinar a ser melhor, mas isso só gera mais desconforto, porque a criança vai dificultando a leitura dela sobre amor, né? E às vezes ela tá repetindo um comportamento, não é via de regra, não é porque toda criança que bate na outra, ela tá vendo violência em casa, né? A gente também não podemos nós rotular as famílias em si, a gente precisa entender o contexto. Às vezes é acesso à internet, é vídeos,
né? Tá YouTube, rede social, e mas é 3, 4 anos. Crianças de 3, 4 anos, sim, são viciadas em telas, elas sabem sair de um aplicativo para o outro, elas mexem no celular, elas usam os shorts do YouTube, os Reels da vida, né? Que tem ali no TikTok, no Instagram, enfim, elas acabam também, às vezes, não é só na dinâmica familiar essa demanda de violência, elas podem estar visualizando jogos, né? Minecraft, outros jogos que aparecem, Roblox, coisas de violência, né? Esses jogos que estão super em alta também, né? Então, tudo isso a gente precisa observar. Caso seja percebida a violência contra a mulher com muito cuidado, podemos fazer uma psicoeducação sobre as possíveis ações que a mãe poderia tomar? Sim, sim. Quais os limites, uma vez em que o foco é a criança, ou por ser uma abordagem sistêmica, poderia trabalhar essa questão? A gente trabalha, tá? Raquel, eu abro espaço para conversar isso, né, sobre essa dinâmica de violência. Primeiro eu tento abarcar o casal, trabalhar com eles essa perspectiva, qual é o ato de amor, qual é o ato de violência, se eu consigo reorganizar isso com o casal, mas como eu falei, quando é uma violência física, doméstica, psicológica, enfim, qualquer tipo de violência que acaba, de fato, dificultando os processos terapêuticos, a gente precisa fazer uma psicoeducação com essa mulher, né, porque ali nós temos um autor de violência e nós não podemos comungar com isso, né, achando que é uma normalização de forma de comunicação do casal. Então, a gente precisa ter aí as nossas, não podemos ter a atitude de infrações éticas, né? E a depender da situação, tem protocolos até do Ministério da Saúde que a gente precisa preencher quando nós atendemos, porque somos profissionais da área da saúde também. A Pri diz que aula maravilhosa, obrigada, Priscila. Sou professora e estudante de psicologia e acrescentou demais, obrigada. Eu que agradeço. Fabiana disse que é uma aula maravilhosa, muito obrigada, eu que agradeço também. As outras coisas as meninas estão respondendo. Pro, em um momento você falou sobre função reguladora do sintoma da criança para os pais. Há outros tipos de funções? Tem um livro que aborda essas funções, e poder associar amor à violência é o mais grave, é verdade. Então, Sara, existem outras funções, sim, né? A principal a gente fala função reguladora, porque quando é nessa situação, a criança tende a regular, né, a relação familiar, a regular a relação dos pais, aquela dinâmica. Então, ela tenta trazer homeostase, equilíbrio, né, para isso. Então, quando nós falamos de função reguladora, porque daí outras funções daí seria, né, a função de fato patológica, né, de uma ansiedade, de outras dinâmicas de funções existem também. Agora eu não consigo puxar os nomes, os conceitos para ti de cabeça. Eu gosto muito de ler Ivan Bozormeninage, que fala sobre sintomas e funções, bem como ele fala sobre que eu ia trazer para você, que eu falei que não ia falar hoje, mas que eu gosto de falar, me fugiu o nome. Lealdades Invisíveis, né? O autor que fala sobre lealdades invisíveis também, tá? Obrigada, Raquel. Então é só estar na Viver com a gente que tu vai ter aula comigo, em quase todos os cursos, tá? Só das outras abordagens que não. Eu estou no curso de Sistêmica, que eu coordeno o curso de Sistêmica Familiar, eu estou no curso de Casal e Família, no curso de Parentalidade, Psicologia Perinatal e Parentalidade, eu estou no curso de Crianças e Adolescentes, né, Infanto-Juvenil, e também sexualidade, estou no curso, né, de sexualidade. Enfim, acho que são esses, né, meninas? Mas, de maneira geral, eu já quero agradecer também, vocês são muito queridas, muito obrigada pelas palavras, isso sempre reforça, né, nós enquanto professores, eu amo dar aula, eu amo a docência, eu amo fazer trocas, né, então, espero que eu possa ter podido deixar um pouquinho de mim em vocês aí, e quem sentir vontade aí, quem se sentir que tem esse chamado aí para ser aluno viver, entra conosco, né? Faz o contato que as meninas tiveram aí com vocês, que eu acho que vai ser bem especial também. Tá bom? Perfeito, perfeito, prof. Muito obrigada pela aula. É um tema que, assim, né? Pelo tema a gente já consegue identificar o que vai ser abordado e realmente é uma coisa que, como tu disse, é um clássico, né?
trazer estudo de caso, assim, é como se tu trouxesse um exemplo, e aí a gente consegue visualizar melhor, enfim, né? Nem todos os casos serão iguais, mas essa demanda é uma demanda que aparece e muito na clínica, muito. Então, Uhum. como tu disse, há 10 anos atrás tu atendeu uma demanda assim também de, enfim, daquela questão da vista, e tudo isso ao longo do tempo, esses casos que eles vão se acumulando e tem experiência, tem especialização e entendimento melhor, é muito bacana tu trazer isso e as pessoas veem isso. Inclusive, teve uma pessoa que colocou no chat que também é formada, também atende na área e que a aula enriqueceu, né? Que trouxe esse conteúdo, assim. Então, muito bacana, aula muito, muito boa mesmo. Prof. Tem um jeitinho de falar muito especial e, inclusive, os slides também eles trazem bastante informação necessária. Prof, eu queria te fazer uma pergunta, então, Tá. para as pessoas que estão aqui, né, que querem seguir essa área, enfim, o que você diria para quem sente que trata o sintoma isolado, que já consegue fazer esse movimento, mas que ainda não sabe como ampliar o olhar e tem dúvida e tem essa questão com a família? E se Uhum. vale a pena aprofundar esse olhar aqui na Viver? Fala um pouquinho pra gente desse contexto. Uhum. Dois caminhos, né? Dois caminhos: estudo e supervisão. Né? Eu sempre falo que esses são os dois principais caminhos para que a gente possa aprender a ampliar a nossa visão. Pode fazer estudar de forma independente? Pode. Hoje a gente tem acesso a tudo. Mas quando tu tem aqui na Viver, né, como professora, a gente tem uma estrutura, né? Já tem organizado os nossos professores, já tem a supervisão embutida nas aulas, né? Inclusive, hoje à tarde eu estarei fazendo uma supervisão no curso de sexualidade, é uma supervisão temática. Eu fui atrás de buscar algumas ideias, né, para trabalhar com a turma de hoje à tarde. Então, assim, eu acho que estudar e a supervisão, você ser supervisionado por um profissional que também tem essa mesma perspectiva, essa mesma visão, faz todo o diferencial para a nossa prática clínica, né? Então, vale a pena a gente estar estudando. Eu não paro de estudar, né? Eu continuo estudando. Trouxe o exemplo da Maria, né? Das alunas que aqui estão, que já tiveram aula comigo, que sempre retomam em algum momento para continuar estudando, porque a gente precisa ampliar essa visão. A gente precisa olhar para este todo, né? Aprender a observar essa dinâmica, é o essencial. Então, o pensamento isolado é um pensamento tradicional e que é o que nós aprendemos na nossa graduação. E quando a gente percebe que ampliar a visão, pensamento sistêmico, olhar para o todo, a gente precisa quebrar um tradicionalismo que está dentro de nós, né? Que é aquele olhar ainda moral, aquele olhar ainda inicial, a primeira avaliação, mas espera aí, eu preciso olhar para esse outra, desconstruir a ideia tradicionalista que a psicologia nos ensinou para essa nova perspectiva do pensamento sistêmico que nos faz olhar para este todo, né? Então é importante sim, Júlia, é importante que a pessoa busque estudar, busque ser supervisionada, e aqui com a Viver, eu estaria sendo hipócrita se eu não falasse isso, mas vale super a pena. Eu faço e já fiz muitos cursos pela Viver e continuo fazendo, né? Que é muito importante a gente estar sempre se atualizando. Sou professora da casa, mas eu continuo estudando. Então, vou buscar um curso fora, se eu tenho aqui dentro, né, com os meus colegas que são super especializados, né? Eu sempre falo isso, eu não sou a melhor, mas eu estou entre os melhores, porque os nossos professores têm esse diferencial. Não são só docentes. A gente está no mercado de trabalho, a gente está no dia a dia, a gente está acompanhando. Eu estou na escola com as crianças e os adolescentes, eu estou no meu consultório com os casais e as famílias que eu atendo, né? Então, os nossos professores não são apenas professores, né? Eles são psicólogos de prática também, né? Estão ali no dia a dia, na labuta, estudando, trabalhando, fazendo estudo de caso, sendo supervisionados também. Então, eu penso que isso é um enfoque que nós precisamos ter. O estudo, né? A prática, ela vai nos acompanhar no nosso dia a dia e a supervisão. Né? Eu sempre falo que essa tríade é muito importante, né? Que também é um diferencial da Viver: o estudo, a prática e a supervisão. Perfeito, prof. Muito obrigada. E realmente a gente gosta de salientar essa questão da supervisão, né?
que é muito, muito importante. Ainda mais com professores que vivem da prática, como a professora falou. Não é só a docência, é a prática clínica, a vivência, enfim, toda a experiência, toda aquela, enfim, conhecimento, né, que vocês passam para os alunos é muito importante, todo o suporte, enfim. A Gláucia fez uma pergunta: eu sou estudante de psicologia, existe alguma formação de terapia familiar sistêmica para quem não é psicólogo ainda? Justamente, a nossa formação é para estudantes a partir do 7º semestre. Então, se você está no 7º semestre cursando psicologia, você já pode começar a formação em terapia familiar sistêmica, inclusive a Prof. Jaque dá aula nessa formação, que é uma formação bem completa. A gente vai falar um pouquinho também, destrinchar um pouquinho sobre ela. E a Renata perguntou que ela gostaria de seguir na área do envelhecimento. Não, a Viver ainda não tem uma pós nessa área, mas a gente está fazendo uma pesquisa, inclusive no Instagram, se vocês quiserem participar. É uma pesquisa para a gente entender como que está o público e se vocês gostariam, quais pós, né, quais especializações e temas vocês gostariam de estar fazendo, para a gente ver a possibilidade de, né, adicionar aqui na Viver. Mas, Renata, a gente tem outras especializações que têm abordagens, diferentes áreas da psicologia que você também pode dar uma olhadinha para ver se faz sentido para ti. Mas o que a Prof. Jaque fez hoje, que ela apresentou hoje, é bem próximo do que acontece dentro da nossa pós-graduação em psicoterapia infantil de adolescentes, por exemplo, né? Que é a pós que a gente está falando sobre hoje. E lá no grupo de interessados, vocês conseguem tirar todas essas dúvidas, tá? Em relação a flexibilização, investimento, grade curricular, os professores, né? A parte ali como a prof falou, né? Conhecer os professores que vocês vão ter as aulas, entender o currículo deles, entender com que eles lidam no dia a dia, enfim. E essa pós, né, de psicoterapia infantil, ela nasceu pensando em quem sente que olhar só para o sintoma da criança não dá conta de tudo, né, que ela tá querendo dizer, aquele silêncio, né, enfim, aquele sintoma que a gente chega no consultório, enfim, na clínica, ele tem que ser enxergado de diversos âmbitos, assim, diversos parâmetros, para que a gente consiga enxergar de fato o que está acontecendo, né? E muita gente sai da graduação sabendo muito pouco sobre a clínica infantil, na prática mesmo, né? A gente vê assim por cima e olha lá. E na hora de, além do sintoma, enxergar a criança dentro do seu contexto de desenvolvimento e de vínculos, esse psicólogo trava, né? Porque não teve essa experiência, não teve essa especialização durante a faculdade. Mas a pós em psicologia infantil de adolescentes é esse percurso pensado para te levar da teoria para uma escuta clínica de verdade, com supervisão, com prática, com professores que já atuam na área e acompanham de perto essas vivências, né? Então, para que vocês entendam melhor, a Yasmin vai compartilhar aqui com a gente um vídeo da nossa coordenadora do curso que explica com detalhes como funciona tudo. Então, Yas, eu vou pedir para tu compartilhar aqui com o pessoal. Enquanto isso, eu vou lendo o chat aqui, gente, aula maravilhosa, sim. Não, Rebeca, não vai ter lista de chamada. Olá, A gente consegue psicólogos, ver. tudo bem? Opa, Olha, vim aqui mostrar como a gente é consegue que tirar funciona o relatório do Zoom e aí vocês não precisam se preocupar. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o certificado depois, tá? a nossa pós-graduação em psicoterapia infantil de adolescente. Você é apaixonado por esse público, pelo mundo infantil e esse mundo adolescente? Então, vem comigo, porque eu vou te mostrar o quanto vai ser importante você fazer essa pós-graduação para que você tenha mais segurança quando for receber o seu paciente, né, a criança, a sua família, o adolescente, que também a gente vai trabalhar questões familiares a todo momento, né? Quando a gente trabalha com esses públicos, também tem que gostar de família, né, minha gente? Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso guia. Esse aqui é um guia do curso mostrando toda a nossa trajetória e também tudo que envolve
o curso de psicoterapia infantil de adolescentes. Deixa eu falar para vocês, vocês já atendem no consultório. Olha, se vocês quiserem aprender mais técnicas, se vocês quiserem aprender mais sobre esses mundos, né? Esses dois mundos, mundo infantil e o mundo de adolescente, se você fica, meu Deus, como é que eu faço para fazer esses atendimentos? O que que eu posso aplicar? Como é que eu posso fazer uma avaliação? Como é que eu posso fazer um psicodiagnóstico e depois dar uma devolutiva para essa família, para esses pais? E como que eu posso, né? Então, gente, esse curso aqui vai instrumentalizar vocês. Então, vocês vão aqui compreender, teoricamente, tanto o desenvolvimento infantil de adolescente, vocês vão também ver e estudar psicopatologias, né? Nessas fases de vida. Vocês vão aprender muitos temas pertinentes a esse mundo infantil e de adolescente, que eu já vou mostrar para vocês aqui todas as disciplinas desses temas, todos que vocês vão ver, temas atuais, temas que a gente precisa entender, precisa saber como ajudar essa família, como orientar, como tratar essas crianças e esses adolescentes. Vocês vão, então, aprender aqui vários métodos, técnicas, jogos para esses atendimentos. Gente, atender adolescente, você precisa ter ter os seus jogos, as suas técnicas para trazer o adolescente para o atendimento, para você poder ajudar e entender esse adolescente, o que ele está passando, assim, também junto com a sua família. Vocês vão conhecer modelos clínicos, né? Como que faz o atendimento, como que a gente vai fazer o psicodiagnóstico, quais são as etapas, os instrumentos que a gente vai utilizar, as técnicas, jogos, enfim, tudo que envolve avaliação psicodiagnóstica, como é que é o nosso relacionamento com a família, com a escola, com os demais profissionais, né? Porque a gente está sempre trabalhando também com os outros profissionais. E ampliar, claro, que você também. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, acho que vocês já sabem, né? Precisa-se muito de especialistas em criança e adolescente. Eu sei que quando a gente se forma lá na faculdade, a gente atende tudo, a gente atende todo mundo, mas tem muita diferença de você propor para a comunidade que você é especialista em criança e adolescente. Abre muitas portas. A gente vê muitas famílias desorientadas, mesmo não sabendo como lidar, né, querendo diagnósticos, né, em busca de diagnóstico, porque estão com dificuldades. Então, precisa-se muito, muito mesmo, essas famílias, esses pais, essas mães, esses profissionais, né, a escola, precisa muito de especialistas em criança e adolescente. Então, é muito importante para você que vai trabalhar, que já trabalha com esses públicos, fazer essa pós-graduação. E deixa eu mostrar para vocês, então, como é que funciona. Desde o primeiro momento, vocês vão ter já supervisão. Gente, não é toda pós-graduação que oferece. Aliás, raras as pós-graduações que oferece. Desde o primeiro momento, já a supervisão, ou seja, você pode já trazer todas as suas dúvidas práticas, já que se você não atende no consultório ainda, você pode trazer todos os seus receios, né? Porque a gente tem sim os nossos medos e nossas inseguranças para começar a atender. Mas se você já atende, está com dúvida naquele caso, ou o que mais você pode fazer para ajudar essa família, você já pode estar trazendo as suas dúvidas aqui desde o primeiro momento. Vocês terão sempre um professor junto com você. Então, a gente fala que é online ao vivo, vocês terão professor, vocês terão a sua turma, vocês terão um grupo de estudos, vocês verão e estudarão os artigos científicos, né, super atuais, o que está acontecendo nesse... e mais, além dos nossos planos de pagamento, sim, nós temos planos de pagamento que eu tenho certeza que vai dar certo para você. Pergunta aqui para o pessoal, chama a gente, e também a gente tem a nossa clínica, gente, nós temos a nossa clínica aqui. Acessa lá o nosso site para vocês entenderem como funciona, tá? Mas olha, nós temos essa nossa clínica que vocês podem ser terapeutas da nossa clínica e 70% do que vocês receberem lá na clínica vai para pagar a sua mensalidade aqui nessa pós-graduação. Ou seja, vocês vão... Gente, nós temos mas muitos alunos pagando a sua pós-graduação ou pelo menos ajudando e muito o pagamento dessa pós-graduação com o seu trabalho, com o seu serviço, atendendo na nossa clínica. Então, você pode ser um terapeuta da nossa clínica e a clínica vai te ajudar a pagar essa pós-graduação. Se você tem CRP certinho, né? Fala aqui com o pessoal que você já pode estar atendendo aqui pela nossa clínica se você for nosso aluno. E que vai te ajudar a fazer o pagamento. Você vai pagar essa pós aqui com seus atendimentos. Não é online, presencial, conectado, né, que a gente fala, ou seja, vocês estão sempre junto com a turma, com o professor. E o bacana desse modelo, gente, a gente acredita demais nesse modelo, porque é uma forma de você conhecer colegas do Brasil inteiro, é uma forma de você estar com grandes e melhores profissionais, né, e é uma forma
de ter data e hora marcada. A gente não acredita naquele curso longo de videoaula. O aluno fica sozinho, por mais que tenha suporte, deixar suas dúvidas, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que essa troca de estar junto com uma turma, ao vivo. E essa coisa da disciplina, né, gente? Eu mesmo tenho um monte de curso online ali que estou para assistir, eu vou enrolando, me enrolando. Não é assim? Vocês são assim também, eu vou me enrolando. E se eu tenho data e hora marcada ali na agenda, que a aula tem que acontecer naquela hora, eu tenho que dar um jeito de estar aqui conectado e estudando. Então, nos ajuda muito, né, nessa coisa da disciplina também, porque haja disciplina, né? Agora, delícia mesmo, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ver nesse curso. Gente, vocês vão estudar sobre desenvolvimento biopsicossocial da infância, da adolescência. Vocês terão uma outra disciplina que vai dar todo o suporte, todo o entendimento do desenvolvimento humano, que é a matriz de identidade. Vocês vão aprender todas as etapas de um psicodiagnóstico, como fazer uma avaliação psicológica infantil. Vocês entenderão tudo que precisa para sessão e vocês aprenderão técnicas de terapia infantil, inclusive a ludoterapia. Vocês terão meia aula de metodologia, ou seja, essa metodologia vai ensinar vocês a fazer um estudo de caso, que depois vocês vão apresentar esse estudo de caso durante o curso, num seminário super bacana. Vocês terão sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem, porque isso aparece no consultório. Vocês entenderão como a psicologia positiva está nos auxiliando na questão da parentalidade. Gente, hoje em dia a gente precisa, sim, aprender sobre parentalidade para poder orientar esses pais que, infelizmente, estão perdidos na educação dos filhos. Vocês aprenderão sobre a questão, porque vai aparecer também, né, gente, na escola, no consultório, a questão da violência doméstica, como fazer, como encaminhar, em que momento a gente denuncia, em que momento a gente traz o agressor, né, tenta trazer o agressor para dentro do consultório também, que é tão importante, enfim, sabe, essas dúvidas que a gente tem, meu Deus, se a gente não tem certeza, como que a gente avalia essa criança, esse adolescente, e quando a gente tem certeza de uma violência, o que a gente faz, né? Às vezes até é muito angustiante para nós profissionais, a gente precisa entender certinho como faz. Gente, vocês vão aprender a desenvolver, a fazer terapia de grupo, tanto com crianças quanto com adolescente. É tão importante o grupo, principalmente, né, nessas fases, é muito importante como fazer. E aí vocês vão aprender também jogos dramáticos, jogos para aplicar tanto na terapia infantil e de adolescente. E vocês também, assim como vocês aprenderam, né, sobre sessão lá no aspecto infantil, vocês vão aprender a como também é a sessão, porque vocês sabiam que sessão de adolescente tem as suas características, tem as suas etapas, também tem uma pegada diferente aí do que uma terapia infantil ou do que uma terapia de adulto. Então, quais são essas características, quais são as técnicas que eu posso aplicar com esses adolescentes? Como é que eu posso fazer essa sessão? Em que momento eu chamo os pais? Né? Então, tudo isso, em que momento eu tenho que acionar a escola desse adolescente, tudo isso vocês vão ver nas aulas e também tirar todas as dúvidas na supervisão. Vocês terão também, gente, uma aula inteira de neuropsicologia, que é super importante a gente entender, né, em que momento encaminhar, para que profissional, as questões neurológicas, né, vão aparecer também na terapia, e as psicopatologias, né, e também entender, a gente ter noção de psicofármacos, porque a gente vai ter que trabalhar muito com a psiquiatria e entender a cabeça de um psiquiatra, né? Eu sempre digo, a psicofármaco é muito importante porque a gente entende por que aquela medicação foi sugerida para aquele ser humano, enfim, para aquele caso. Gente, uma outra coisa, né, que a gente precisa, é básico hoje no consultório, a gente precisa entender, sim, de TEA, né, o transtorno de espectro autista, assim como a gente precisa aprender aí sobre TDAH, né, muito importante, sobre as dificuldades, né, de transtornos de aprendizagem que aparece muito no consultório, e temas, principalmente aqui, ó, dependência química, dependência tecnológica, não é só hoje em dia, não é só com adolescentes, criança, né, estão sendo inseridas nesse mundo tecnológico muito cedo, quais são as repercussões, né, quais são as consequências disso, positivas e negativas, porque não são só negativas, também desenvolve, né, muitas habilidades, a tecnologia desenvolve, mas assim, até que ponto é positivo, até que ponto é negativo, onde que a gente tem que trabalhar isso com a família, com o adolescente, enfim. Muito importante também a gente
gente entender sobre relações de gênero, sobre sexualidade, sobre diversidade, né? Orientação profissional, bullying, cyberbullying, né? A gente sabe que adolescentes, crianças sofrem muito, como trabalhar isso, e a questão mesmo da inclusão, da acessibilidade, né? Visando aí todos esses temas que perpassam, atravessam a nossa clínica, estão aí e a gente precisa se atualizar, saber como fazer esse atendimento a toda essa clientela, né, desse mundo infantil e adolescente. Então, minha gente, eu convido vocês para vocês conhecerem um pouco mais aí o nosso curso. Aqui estão algumas só professoras maravilhosas, a gente tem muitos outros professores, todos, como eu falei, assim, eles têm toda a parte acadêmica, mas também tem o dia a dia, né? Também estão no consultório, que vão trazer a prática para vocês. E aí eu convido vocês. Opa, foi as. Acho que saiu, né? Bom, então, pessoal, é um videozinho mais longo, mais completo, explicando ali, destrinchando a grade curricular, que é uma das partes mais importantes, assim, da pós, né, pra gente entender o que tu vai estudar, quais são os módulos, quais são os temas, né, e é realmente o que aparece, o que precisa ser estudado, o que aparece na clínica. São várias demandas que a gente precisa estar preparado, né? Porque a gente nunca sabe o que vai chegar e geralmente, né, as demandas elas não chegam prontas que nem os livros apresentam para nós. Então, por isso que a prática ela se torna muito importante aqui na Viver, né? Mas se fez sentido para você depois de ver o vídeo, depois de ter aula com a prof, se tudo isso para você faz sentido, entra no grupo que a gente tira todas as informações para vocês, ok? E agora, né, pra gente finalizar, eu vou revelar o bônus que eu tinha falado lá no início, né, e também depois tiro dúvidas em relação a certificado, para vocês ficarem mais tranquilos. Esse bônus é só para quem está assistindo aqui ao vivo com a gente, e ele tem prazo de validade. Então, o que seria esse bônus, né, para quem ficou até o final aqui do evento? No início eu falei que você vai ganhar 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades dessa pós em psicoterapia infantil de adolescentes, ou seja, você pagaria uma mensalidade a partir de R$ 145. Olha que desconto, que bacana, para você que está iniciando, ou enfim, é recém-formado, ou já é psicólogo formado há um tempo, e quer investir, né, em uma formação, em uma especialização, a gente dá essa oportunidade para você, então você leva 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Você tem acesso a 1 mês de streaming, a nossa plataforma de streaming gratuito. Então ali tem mais de 50 cursos, tudo em diferentes áreas da psicologia. Enfim, tem mini curso, tem de diferentes abordagens e lá também tem supervisão. Lá no streaming a gente oferece a supervisão. Você também ganha 30% de desconto na segunda especialização na Viver, 30% de desconto no curso inteiro. Então, se você está fazendo uma e já quer fazer outra, com esse bônus do ao vivo hoje, você também consegue desconto nessa segunda pós-graduação. Aqui não temos taxa de matrícula, então você não pagaria taxa de matrícula. Só que esse bônus é válido até terça. Depois disso, as condições acabam. Então, hoje você pode vir ali no grupo tirar as dúvidas com a gente, entender todas as informações, tudo que essa pós vai contemplar para você e aí sim você decide, não, quero fechar, tem até terça-feira. Então, dá para dar uma pensadinha, né, para ver se faz sentido para você. E aqui na Viver, a gente acredita que nada deve impedir você de investir no seu futuro. Então, por isso que a gente tem várias formas de te ajudar com a mensalidade. A gente tem a nossa clínica de atendimento, como eu havia mencionado anteriormente. A gente tem a indicação de amigos, então se você indica um amigo, você e ele ganham descontos, enfim. Todas essas informações também são citadas lá no grupo de interessados. E, enfim, se fizer sentido para você, entra lá no grupo que a gente te explica todas essas informações sobre grade, sobre investimento, tudo que você tiver dúvida, né? Para quem quer continuar aprendendo no dia a dia com a gente, segue a Viver nas redes sociais, tem conteúdo clínico, tem eventos gratuitos como esse,
tem novidades, tudo gratuitamente, tudo pensado para você que é da área, né? Então, se você ainda não for aluno da Viver, você pode acompanhar a gente e fazer parte dessa família também, né? E aí se preparar para quando você quiser realizar uma formação e uma pós. Enfim, ali tem nosso Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, o site que eu mostrei aqui para vocês, e tem todas as informações da Viver, né? Então é isso. A gente chegou ao fim do nosso encontro de hoje. Que encontro bacana, né? Uma professora tão capacitada. Muito obrigada a cada um de vocês que escolheu estar aqui numa manhã de sábado, né? A gente sabe que é difícil, mas para quem quer estudar, para quem quer se especializar, nunca é demais e nunca é difícil. Então, a gente valoriza esse movimento, que isso não é pouca coisa, né? Então, aqui vocês viram porque vieram aqui porque acreditam que olhar para a criança é também olhar para a família toda e que a escuta clínica precisa ir além do sintoma isolado. Isso merece muito respeito. Então, a gente deseja um ótimo final de semana para cada um de vocês. Se cuidem, um abraço bem carinhoso e até a próxima. Eu espero vocês lá no grupo de interessados, ok? Deixa eu ver se alguém mandou, a prof mandando um coraçãozinho. Vocês mandam essas informações por escrito lá no grupo? Sim, pode deixar, a gente manda tudo por lá, tá bom? Conversamos por lá. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Prof, muito obrigada pela aula.